Graça e paz, vamos ao nosso devocional de hoje. O texto base do nosso devocional está lá em Ezequiel, capítulo 37, versículo número 1, que diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ela me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Por onde o Espírito Santo tem te guiado? E que lugares ele tem te levado? Talvez o Espírito tenha te levado a lugares não tão agradáveis. O profeta Ezequiel ele foi conduzido para um lugar de cemitério, um lugar de morte, um lugar de ossos secos. E talvez você está em lugares que não são confortáveis e você está pensando: poxa, mas por que o Senhor permitiu que eu estivesse nessa situação? Por que o Senhor me colocou aqui? Por que tu, Senhor, permitiu que isso acontecesse comigo? Você precisa entender que a vida de um filho de Deus, ela é guiada pelo Espírito e nem sempre ele vai nos levar a lugares agradáveis. O Salmo 23 diz que ele nos conduz ao lugar de verdes pastos, mas também nos conduz também no vale da sombra da morte. O profeta Ezequiel foi levado pelo Espírito para o meio de uma circunstância, no meio de uma situação improvável e impossível. E eu tenho certeza que se Deus colocou nesse lugar improvável e impossível, é porque Ele quer transformar. Todas as vezes que o Espírito Santo nos leva a um determinado lugar desfavorável, Ele quer primeiro forjar em nós o caráter de um filho obediente. Segundo, Ele quer levar-nos a um nível maior com uma experiência com a presença. E o resultado você já sabe de Ezequiel 37. Um grande exército é levantado cheio do Espírito Santo. Então, no lugar onde você vê deserto, veja rios fluindo. No lugar onde você vê pessoas mortas, vejam Deus ressuscitando. No lugar onde você vê doença, veja saúde. No lugar onde você está vendo impossibilidade, veja um Deus de milagre agindo por meio de você. Mateus capítulo 4, versículo 1 também descreve que Jesus foi guiado para o deserto por meio do Espírito Santo. Então, está percebendo que Deus tem uma cisma de nos conduzir a lugares que nos façam crescer. Então, entenda, tudo está no controle e seja você um profeta. Pare de viver alarmado com as circunstâncias. Pare de viver reclamando dos lugares. Pare de viver, circunstanciado pelas notícias. Viva pela fé. Você é um filho, você é um profeta. Abre a sua boca e profetize. E responda, assim como Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Profetizar é repetir as palavras de Deus no lugar onde você está. Vamos orar? Vamos profetizar sobre a nossa realidade? Senhor, eu creio que o Senhor nos conduziu em Santa Cruz para fazer daquele lugar o melhor lugar do Rio de Janeiro, porque eu creio que será um lugar de provisão em abundância, será um lugar de riquezas, será um lugar onde famílias serão restauradas, será um lugar onde famílias que estão destruídas serão restauradas, será um lugar onde jovens, homens, crianças, famílias serão reconciliadas com o Criador e verão seus destinos mudados. Por isso profetizamos toda sorte de bênção, Senhor, sobre a vida, Senhor, de cada morador de Santa Cruz. Eu creio que o lugar onde o Senhor nos plantou é o lugar onde o Senhor quer transformar. Por isso transforma essa realidade, assim também como na vida desse meu irmão que está me assistindo. Muda a realidade da vida dele. Abre os olhos dele para ele perceber que é teu Espírito que o está guiando nesse lugar. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.